E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre sinais que indicam força da tendência. Eu vou falar sobre algumas dicas que a gente pode observar para saber se a tendência está indo bem ou se ela está mostrando sinais de fraqueza e que talvez ela vai reverter daqui a pouco. Uma das formas de identificar a força da tendência é observar o número de candles e o tamanho dos candles vermelhos e verdes. Por exemplo, nesse gráfico, se você tivesse que responder, ele é de que cor? Verde ou vermelho? É vermelho, né? Por quê? Porque tem mais candles vermelhos do que verdes e os candles vermelhos são, em média, bem maiores do que os candles verdes. Tá vendo? Olha só como tem vários candles grandes vermelhos e verde tem muito pouquinho. Esse aqui só. Essa é a forma mais fácil. Outra dica é observar o tamanho dos movimentos de impulsão e dos movimentos de correção. Numa tendência forte, por exemplo, de baixa, os movimentos de impulsão, que são aqueles a favor da tendência, vão ser maiores e os movimentos de correção vão ser pequenos, se a tendência for forte, né? Então aqui a gente tem movimento de impulsão e olha como o movimento de correção é pequenininho, só corrige até aqui. Impulsão, mal corrigiu, caiu de novo. Então aqui a gente tem uma tendência importante de baixa. E aí, por exemplo, aqui a tendência está indo bem, mas aqui no final, olha só como o gráfico já deixa de ser tão vermelho. Primeiro que o preço praticamente está falhando em fazer um novo fundo. Aqui faz um fundo mais raso, mas surgem candles de indecisão, com corpo pequeno e sombra longa. E aí começa a enrolar, começa a aparecer mais candle verde do que vermelho. Então isso é um sinal de que a tendência está perdendo força. Além disso, os movimentos de impulsão já não existem mais praticamente, né? Aqui vem um importante, veio aqui, que quase não superou, já corrigiu quase o movimento todo. Tá vendo? Desse topo aqui, impulsionou, né, até aqui, chegou até aqui, mas fechou aqui em cima e corrigiu quase até o topo anterior. Movimento de impulsão que está praticamente falhando e aqui já não tem mais. Isso quer dizer que a tendência de baixa acabou? Não necessariamente, depende de qual tendência. A tendência maior provavelmente não acabou, mas a gente deve estar entrando ou no movimento de correção de uma tendência maior. O fato é que aqui eu já não tenho mais tanta segurança em vender, porque talvez o preço suba, corrija um pouco esse movimento maior de impulsão, por exemplo, corrija e depois volte a cair. Então essa não é uma boa hora para vender. E aí a gente aguarda e o que acontece é que a gente entra numa consolidação mesmo. O preço fica enrolado, olha como a proporção de verde e vermelho é parecida, o tamanho dos candles são parecidos e o preço fica andando de lado. Ainda não fez um novo fundo. Está praticamente no mesmo nível daquele lá atrás, no final do movimento de impulsão. E aí aqui a gente está numa consolidação mesmo. Essa tendência de baixa aqui, que talvez seja um movimento de impulsão maior, mas essa tendência de baixa aqui terminou e a gente entrou numa consolidação. Então a gente falou sobre o tamanho dos candles e a proporção, o número de candles verdes e vermelhos e sobre os movimentos de impulsão e de correção, o tamanho deles, né? Quando a tendência está forte, os movimentos de impulsão vão ser grandes e os de correção vão ser pequenos. Outra forma de perceber como está a saúde da tendência é analisando médias móveis diferentes. Como assim? Por exemplo, nessa tendência de baixa aqui, se eu traçar primeiro a média móvel de 200 períodos, que é a mais importante, a gente vê que realmente é uma tendência de baixa, né? A média móvel está inclinada para baixo. E é claro que quanto mais inclinada ela tiver, mais forte é o movimento de queda. Agora, para eu perceber a força da tendência além da inclinação, a gente traça outras médias móveis, 2 ou 3.
Se eu traçar de 72, ela também está inclinada para baixo e está abaixo da média móvel de 200. E está longe, né? Se eu traçar uma mais curta de 21 períodos, ela também está inclinada para baixo e está abaixo da média móvel de 72. Isso indica, além disso, né, a média móvel longa, inclinada para baixo, a intermediária abaixo dela, inclinada para baixo, a média móvel mais curta, abaixo da intermediária, inclinada para baixo também, e o preço abaixo das 3 médias móveis, isso indica que o preço está caindo mesmo. Essa tendência tem força. Aqui está vendo que o preço já sobe acima da média móvel mais curta, e aí as duas médias móveis já começam a enrolar, ficar uma inclinada para cima. Aqui já é um sinal de que a tendência está perdendo força. Olha como aqui fica bem claro que está tudo inclinado para baixo e o preço ainda por cima está abaixo de todas as médias. Aqui outro exemplo. Se a gente observar só topos e fundos, a gente tem uma tendência de alta aqui. O preço está fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Mas olha só, não dá para dizer que isso aqui seja completamente verde, porque tem quase tantos candles vermelhos, ou até mais, mas eles são menores. Mas enfim, a proporção entre verde e vermelho está parecida. Então não é uma tendência tão forte assim como era aqui antes, por exemplo, uma tendência de baixa. Olha só como tinha muito mais vermelho, os movimentos de impulsão muito mais importantes que os de correção. Aqui enrolou um pouquinho e aí parece que está revertendo, mas olha como impulsão corrige quase tudo, impulsiona, corrige quase tudo, uns 62%. Impulsão corrige a metade. Além disso, se a gente traçar as médias móveis, a de 200, ela está indo inclinada para baixo aqui, que está ficando horizontal, mas o ideal para uma tendência forte de alta é que ela esteja inclinada para cima, como começa a ficar aqui depois. Com a tendência, a média móvel de 72, ela ainda está meio enrolada, né? E ela está abaixo da de 200, o ideal é que estivesse acima. E a média móvel de 21 tá inclinada para cima, mas está enrolada aqui. O ideal, como que seria a forma mais forte, né? Como fica aqui depois. Com a média móvel de 200 inclinada para cima, a média móvel de 72 acima dela, inclinada para cima também, a de 21 inclinada para cima e acima das outras duas, e o preço acima das médias móveis. Então aqui sim tem uma tendência forte de alta. Mas aqui antes não. Aqui até pode ser uma tendência de alta, mas está toda enrolada. Essa tendência de baixa aqui, olha só, saiu da consolidação aqui, as médias cruzaram e aí sim ficou as três inclinadas para baixo, a de 200 acima das outras duas e o preço abaixo das três. Aí quando o preço já rompe acima da média móvel de 21, a média móvel de 21 já inclina antes que as outras, claro, mas inclina para cima e elas começam a se enrolar, a gente já tem topos e fundos ascendentes. É um sinal de fraqueza da tendência anterior, provável reversão, mas poderia ser, por exemplo, só um movimento de correção e depois caísse, mas na verdade reverteu, né? Começou a subir. Pergunta: precisa ser a média móvel de 200, de 21 e de 72? Não, não precisa, mas tem que ser a de 200 sim, que é a mais importante. Então, quase todo mundo usa como um parâmetro maior a de 200. Agora, intermediário pode ser de 70, 72, enfim, 50, mas as mais utilizadas são de 50 e 72 mesmo. E uma mais curta, que até poderia ser de 8, mas olha, ela fica muito perto do preço, então não muda muita coisa, né? Fica mais difícil de avaliar a posição do preço em relação à média móvel de 8. Então eu costumo usar 21, tem gente que usa 20, 17, não muda muita coisa, mas precisa ser uma maior, uma intermediária 50 ou 72 e uma mais curta 17, 21, 20. Fechou? Então, recapitulando,
como é que a gente faz para saber a força da tendência atual? Primeiro, observando o tamanho dos candles e a proporção entre o número de candles verdes e vermelhos. Segundo, observando os movimentos de impulsão e de correção, lembrando que os movimentos de impulsão são aqueles a favor da tendência e os movimentos de correção são contra a tendência. Numa tendência forte, eu vou ter movimentos de impulsão maiores, grandes, e movimentos de correção pequenos. E terceiro, observando a inclinação e a posição das médias móveis. De preferência 3, uma média móvel longa de 200 períodos, uma intermediária de 50 ou 70, 72 e uma média móvel mais curta de 17, 20 ou 21, por exemplo, que são as mais utilizadas. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E até mais!